Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder bater papo, conversar, trocar ideias e o que é mais importante, o objetivo aqui do Consulta ao Doutor, é que a gente aprenda junto sobre os mais variados temas relacionados à saúde. Poder cuidar bem da gente, cuidar bem de quem a gente ama. E aqui no Consulta ao Doutor, esse espaço é reservado exatamente para isso, para tirar as suas dúvidas, contando sempre com a sua participação, para a gente poder esclarecer aquilo que está te intrigando com relação à saúde. Saúde que sempre foi tema muito importante, sempre teve destaque nos noticiários, mas ultimamente qualquer telejornal, site, onde você procurar, a saúde está sempre em primeiro lugar no noticiário, dominando todas as páginas da notícia. Na sequência, eu já vou apresentar o tema do nosso bate-papo de hoje, vou apresentar também o nosso convidado e aí já vou abrir a oportunidade para você mandar a sua participação. Mas antes, deixa eu reforçar com você essa ferramenta que é muito interessante, muito bacana e que aqui na HIT a gente gostaria que você utilizasse também, fizesse uso dela, que é o nosso canal lá do YouTube. E para você chegar lá de maneira bem rápida e fácil, nós elaboramos esse QR Code aqui que aparece no canto superior do seu televisor. Todo início de bloco ele vai aparecer. E aí é esse momento que você vai pegar o seu celular, habilitar a câmera fotográfica e aproximar desse QR Code. Automaticamente você será direcionado lá para o nosso canal do YouTube. Alguns celulares ainda não possuem essa tecnologia, mas não tem problema nenhum, você vai conseguir fazer isso também. Mas antes, você vai lá na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo do QR Code e aí você faz o mesmo passo a passo e vai chegar lá no nosso canal do YouTube. Chegando por lá, você se inscreva no canal para fazer parte da nossa comunidade e ative as notificações. Assim, sempre que um vídeo novo for postado, você recebe um alerta, recebe uma mensagem e não vai perder nada do que acontece no nosso dia a dia. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, de maneira simultânea. Então, no seu celular, no seu tablet, no computador, no lugar que você estiver, com um sinal de internet, você nos assiste. Além de ver, rever, compartilhar, pegar aqueles momentos que você deseja, de alguma explicação específica, você pode utilizá-la da maneira que você achar mais fácil para ter acesso a todas as nossas entrevistas. E não são só as entrevistas do Consulta ao Doutor, não. Todos os programas da emissora ficam lá à sua disposição. Então, se você perdeu um bate-papo que você queria, chegou no meio da conversa, ou perdeu alguma explicação, ou quer mandar esse conteúdo para alguém, tudo isso você consegue fazer lá no nosso canal do YouTube de maneira bem simples, bem fácil, bem intuitiva de mexer. É muito bacana, vale a pena você conferir, tá certo? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Dado o nosso recadinho aqui do YouTube, e durante o programa eu reforço e lembro você, tá bom? Sempre que o nosso QR Code aparecer, tá certo? Vamos conferir o tema do nosso bate-papo de hoje e nós preparamos aqui uma matéria que vai introduzir o assunto, vai nos apresentar o tema dessa tarde. Confere aí. Para fortalecer os ossos e as articulações, é recomendado comer alimentos ricos em cálcio e apesar do leite e do queijo serem os mais conhecidos, existem outras fontes de cálcio, além dos laticínios. As folhas verdes escuras, como espinafre e brócolis, e os frutos secos, como nozes e amendoins, são ricos em cálcio. Mas, além de consumir estes alimentos, também é recomendado fazer atividade física. Mas não é qualquer exercício que é indicado, porque para conseguir fazer com que o cálcio seja absorvido e isso fortaleça a massa óssea, deve-se realizar atividades que favorecem a contração muscular exatamente no local que deseja fortalecer. Os melhores exercícios para fortalecer os ossos são aqueles que levam à contração do músculo, mas que têm um impacto direto no osso. Por isso, tudo que seja na água, como natação, hidroterapia, hidroginástica, não são os mais indicados. Saúde dos ossos, músculos e articulações. Esse é o tema do Consulta ao Doutor de hoje. Muito bom, é um tema super bacana, super atual.
Afinal de contas, inclusive aqui no Consulta ao Doutor, a gente já conversou sobre os problemas que, por conta da pandemia, o home office trouxe, problemas na postura, dores musculares. Inclusive, em algum momento do nosso bate-papo, com certeza isso vai aparecer também. Quem vai nos ajudar a caminhar sobre o assunto, a aprender sobre o tema, a tirar as nossas dúvidas também, é o ortopedista, Dr. Fábio Ravalha. Ele já está aqui nos nossos estúdios e vai nos ajudar nessa caminhada. Dr. Fábio, obrigado, viu, por novamente atender o nosso convite, reservar um espacinho na agenda, tá aqui para a gente poder conversar. É sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Eliezer, agradeço o convite da RIT TV, pessoal aí do Consulta ao Doutor. É um grande prazer participar do seu programa aqui. Muito bom, e o prazer é sempre nosso, doutor Fábio, porque o aprendizado é garantido. Inclusive, antes da gente até começar aqui o nosso bate-papo, eu já quero abrir a oportunidade para você que nos assiste, para mandar a sua dúvida, a sua pergunta relacionada ao tema. Inclusive, durante a conversa, eu tenho certeza que alguns aspectos serão destacados, e aí você pode aproveitar para mandar a sua dúvida sobre o assunto, tá bom? Você pode fazer isso pelo telefone, código 11, o 3337-5886, aparece aí na sua tela o telefone. Você liga, você pode falar ao vivo aqui com a gente no estúdio, fazer a sua pergunta direto para o Dr. Fábio, ou se você preferir, você pode deixar a sua dúvida com a produção também, não tem problema nenhum. Se você achar mais fácil, você vai lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira, e por lá mande a sua dúvida, tá certo? Dê preferência lá no Instagram a mensagem de texto, tá bom? Porque se você mandar áudio eu não vou conseguir ouvir durante o programa. Então digita ali a sua dúvida, a sua mensagem e pode enviar. Em qualquer um dos casos, se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum, é só você avisar, tá bom? Que não quer que o seu nome seja identificado, seja revelado, a gente não quer gerar nenhum constrangimento, mas levar até você a melhor informação possível, tá bom? Doutor Fábio, na nossa matéria de abertura, de maneira geral ali falando sobre a saúde, dos ossos, articulações e músculos, foi dado um destaque muito grande para o exercício físico. E aí eu vou começar com essa pergunta. De fato, o exercício físico é muito importante para a saúde desse conjunto? Ossos, músculos, articulações? Realmente o exercício público é muito importante. O exercício físico ele é importante não só para a parte física, também com a parte de socialização, como para a parte mental também. Tem trabalhos que mostram, em caso de depressão leve, que a atividade física ela ajuda, ela melhora a melhorar o estado da pessoa, né? Melhorar a autoestima da pessoa. E para a parte física, em geral, ela melhora vários órgãos, né? Ela melhora o sono, né? Ela aumenta a serotonina, ela aumenta a qualidade do sono, ela aumenta endorfinas, que é o nosso hormônio natural para dor, né? Para dor. Então, em caso de dores crônicas, atividade física, além de liberar as endorfinas, também uma musculatura forte sustenta os ossos e articulações, que muitas vezes eles estão atrofiados ou por causa do sedentarismo ou por causa do envelhecimento, que no envelhecimento existe uma perda natural não só dos ossos, como foi falado ali, mas também dos músculos também, que é a chamada sarcopenia. Após os 50 anos de idade a gente começa a perder 10%, após 70 anos de idade começa a perder 30% da musculatura óssea. Então é muito importante a atividade física para evitar a perda, então para compensar essa perda. E também para a parte geral, a atividade física é muito importante para a parte de controle de doenças crônicas, para evitar o aumento de dosagens para o controle de doenças crônicas. Realmente a atividade física ela é muito importante, não só para o físico, mas também para o combate de dores crônicas, para prevenção e tratamento da osteoporose e também de problemas de coluna também é muito importante também a atividade física. Doutor Fábio, eu fiz essa pergunta para introduzir esse assunto, porque de maneira geral, dificilmente a pessoa que pratica uma atividade física ou que vai iniciar a atividade física, ela vai procurar um médico para fazer isso, para dar esse pontapé inicial. E aí a gente acaba vendo muitas lesões naqueles atletas de final de semana, né? Joelho, principalmente, tornozelo, depende da atividade física, alguma área vai ser mais atingida. Mas o que a gente pode recomendar para quem pratica atividade física, no sentido de repente, uma visita periódica ao médico, de quanto tempo isso é interessante, que tipo de lesão, às vezes, a pessoa teve, ou ela precisa ficar atenta, que pode aparecer? Como é que funciona essa questão, assim, principalmente da prevenção,
Porque a gente reforça muito a atividade física, mas a gente fala pouco sobre essa prevenção. Então, o pessoal larga aí de fazer atividade física, mas acaba fazendo de qualquer jeito, acaba gerando outros problemas. Isso é uma pergunta muito interessante, viu, Eliezer? Realmente, antes da pessoa fazer uma atividade física, ela deve consultar um médico, um clínico, um cardiologista ou mesmo um ortopedista para ver a parte ortopédica. Com um esforço físico, começa a surgir coisas ocultas, né? Por exemplo, o coração pode ter algum probleminha oculto que pode surgir, por isso que é feito aqueles eletros de esforço para a pessoa, através de esforço, ver se ele tem um problema de circulação da coronária. Então é importante realmente fazer um check-up cardiológico. Também, para ter um exercício físico assim seguro, o ideal também sempre ter ou um personal trainer, um professor de educação física que oriente a pessoa. Uma coisa muito importante é a gente diferenciar a atividade física e exercício físico. A atividade física é toda atividade que a gente faz, né? Legal. Você vai até a cozinha, você varre o chão, então você vai até o mercado, vai a pé até a padaria, anda com o seu cachorrinho. Isso aí seria uma atividade física. Agora, se você for no parque regularmente e for correr um período determinado, regularmente todos os dias, ou a cada 3, 4 dias, 3 vezes por semana, você faz aquela atividade. Você começa já a ver a sua frequência cardíaca, se ela está alta, e daí já é mais um exercício físico. É no exercício físico que a pessoa realmente ela pode ter lesões e pode surgir esses problemas ocultos, então é muito bom, importante consultar um médico, consultar um ortopedista, ter um personal trainer para ensinar, um preparador físico para ensinar como desenvolver. Começar devagar e aos pouquinhos, porque o músculo nosso, ele tem uma memória muscular, então até atingir a memória muscular, tem que a pessoa ir aos pouquinhos, né? Ir aos pouquinhos, sempre fazer um aquecimento antes, não ir direto, correndo totalmente, e aquecer, né? Mostrar para o corpo o que você está fazendo, ele sentir o que está acontecendo, etc. Para daí começar a fazer uma atividade física. E sempre a hidratação, a alimentação, Legal. Tudo isso aí é importante para você evitar lesões. Quanto ao alongamento, acredita-se hoje em dia que é melhor depois da atividade física fazer o alongamento, isso é uma coisa meio controversa, hein? Mas na verdade fazendo tudo isso aí evita. Lesões podem ocorrer, que é parte do esporte, do dia a dia, etc. Mas isso aí vai evitar, você vai ter menos problemas de lesões, né? Vai ter um condicionamento, a musculatura mais forte, mais alongada, mais sadia, com mais resistência para que você não tenha lesões. Isso é importantíssimo. Aparece muita gente lá, doutor Fábio, no consultório, com problemas aí relacionados à atividade física, porque normalmente quando a gente trata aqui dos problemas ortopédicos, a gente vai falar de postura errada, né? A questão do home office que a gente vai tocar também nesse momento de pandemia, ter sido um problema, aquelas lesões do esforço repetitivo também, relacionadas ao trabalho, né? Algumas questões assim, mas dificilmente a gente fala de problemas relacionados ao exercício físico. Aparece muita gente lá dando trabalho, lá que se machucou? Aparece sim, porque a pessoa que é já de cara, ele fica incentivado, talvez porque tem um campeonato, alguma coisa, uma Copa do Mundo, a pessoa fica totalmente incentivada a jogar bola, vamos supor, fazer um esporte. Daí vai, e só no fim de semana o cara se ataca de uma vez toda, sem nenhuma técnica, sem consultar um cardiologista, um médico antes, pode acontecer problemas. E também a musculatura, como a pessoa tem que ir devagarinho, sentir seu corpo e mostrar as suas limitações, sempre escutar seu corpo. Às vezes a pessoa não escuta o seu corpo, né? A pessoa começa a correr, então quer correr cada vez mais, sem ter um planejamento, né? Sem ver como que está a resistência dele, se ele é preparado para isso aí, como é que ele está, a idade também, dependendo da idade da pessoa, dependendo da sua idade fisiológica também, pode ocorrer mais problemas, mais lesões. Então é importante escutar o corpo também, além de começar devagarinho e sempre ter uma orientação. Sempre ter uma orientação, não fazer por si só, e não é de uma hora para outra que você consegue. O importante é ter resultado, ter condicionamento e você se sentir bem. Esse é o principal da atividade física, né? Poxa, com certeza. Se sentir bem realizando a atividade física. E aí, doutor Fábio, surge uma questão que você comentou aí na resposta, da dor, que é um aspecto muito interessante e que eu quero abordar agora, porque nessas questões ortopédicas, e não só relacionadas à atividade física, de maneira geral, a dor sempre aparece. E normalmente as pessoas vão administrando em casa, né? Com aquela famosa automedicação. Tem um comprimidinho aqui, usa alguma coisa ali, porque o vizinho passou no médico e indicou isso. E a pessoa vai administrando com isso. Eu queria que o Dr. Fábio comentasse um pouquinho sobre os perigos da automedicação quando a gente fala dessa saúde aí, músculos, ossos, articulações também, por favor. Então,
Na atividade física, a pessoa muitas vezes tem dores musculares, é comum do aumento do treinamento da pessoa, etc. É comum a pessoa ter um pouco de dores. O ideal é se a pessoa tiver a dor persiste 2, 3 dias de dor, a pessoa tem inchaço, a pessoa tem rigidez, tem dificuldade para se locomover, o ideal realmente é consultar um médico. E outros tipos de dores que a pessoa tem, uma dor nas costas, uma dor no trabalho, uma dor no ombro, outras dores, se for uma coisinha leve assim, um analgésico, então um gelo, a pessoa faz aqueles primeiros socorros dela, mas se a coisa persiste, se ela tem limitação de movimento, se aquilo incomoda ela, prejudica o sono, prejudica a sua rotina diária, o ideal realmente é consultar um ortopedista, consultar um médico, consultar o pronto-socorro ou o local de atendimento médico próximo da casa dela, para que tenha uma orientação, para que evite que aquilo depois possa trazer uma complicação maior para a pessoa. A automedicação, até uma aspirina pode trazer problemas, né? Pode trazer hemorragia, um anti-inflamatório pode trazer problemas renais, problemas cardíacos, então o remédio que parece uma coisa simples, ele pode ter efeitos colaterais, então é importante realmente a pessoa não se automedicar, sempre que tiver uma coisinha maior, sempre consultar um médico para ter uma orientação melhor. Muito bom. Vamos atender a nossa primeira telespectadora aí, já está na linha, quem vai falar com a gente é a Marília, ela fala aqui de São Paulo, capital. Marília, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda, viu, ao nosso bate-papo. Tá me ouvindo bem, Marília? Estou ouvindo sim, boa tarde. Muito bom, Marília, olha só, pode ficar à vontade, viu, para fazer a sua pergunta, aqui no estúdio a gente já te escuta. Eu queria que o doutor me respondesse o seguinte, eu tenho muitas dormências nas mãos, nas duas mãos. Principalmente a hora que eu me deito, às vezes eu tenho que esticar o braço, deixar ele caído para ver se passa a dormência. Certo. E eu tive a semana retrasada com o meu cardiologista e ele falou que nem toda dormência da mão é sinal de problema do coração, que pode ser da coluna. Legal. Entendeu? E como eu, de vez em quando, tenho uns desvios na coluna, assim, da maneira de abaixar ou levantar, sei lá. Então, eu queria saber com o doutor se ele pode me responder, por favor. Muito bom. Marília, obrigado, viu, pela sua participação. E aí, doutor Fábio? Marília, São Paulo, fez uma pergunta muito interessante, quais são as causas de dormência das mãos? Tem várias causas, tem uma causa da circulação das mãos, que pode trazer dormência. Problemas reumatológicos, né? Artrite reumatoide, como problemas reumatológicos pode trazer dormência das mãos. Compressão do nervo na coluna, como o cardiologista dela falou, compressão do nervo da coluna pode trazer dormência, formigamento nas mãos. Problemas dos nervos periféricos, né? Geralmente mais nos membros inferiores, dormência nos pés, problema de diabetes, outros tipos de neuropatia podem dar, mas na mão também pode dar um problema de neuropatia, ou compressões do nervo, né, no túnel do carpo, então aqui no cotovelo, ou então aqui no húmero, tem vários tipos de estrangulamento, ou mesmo aqui, tem 4 tipos de compressões do nervo que nós temos, que o nervo fica, ou a pessoa tem músculo a mais, tem tendões a mais, ou então, e devido ao reumatismo, aquilo comprime, aumenta, né, o líquido ali fica mais inchado, então fica estreitado o local onde passa o nervo, então com isso aí ele não funciona bem, então causa o formigamento. Então tem várias causas, realmente tem que pesquisar direitinho, ver como é que é o tipo de dor dela, examinar, para saber qual é o problema da dor dela e como fazer para tratar esse tipo de dor. Sim, é fundamental, e a gente sempre repete isso aqui no consultório do doutor, que independente das orientações que são dadas, nada substitui a visita ao seu médico, tá bom? Então, procure realmente um especialista, como você fez com relação ao cardiologista, para que você possa também ter as suas respostas aí, tá bom, Marília? Obrigado, viu, pela sua participação. Doutor Fábio, no começo do ano, em março, mais ou menos, estourou essa pandemia, todo mundo achando que ia ser rapidinho, que ia passar logo. Nós já estamos aí, já perdi a conta já dos dias de quarentena, já não sei mais quanto tempo. E aí eu queria saber do senhor, doutor Fábio, como é que andam essas questões ortopédicas durante essa pandemia aí? Está movimentado o consultório, muita gente procurando, muito problema ortopédico aparecendo, ou o pessoal ainda está com medo de sair de casa, de procurar atendimento? Durante a pandemia forte ficou muito restrito, né? Devido com a telemedicina, com ligações, etc., pôde fazer atendimento em várias pessoas, mas as pessoas ficaram mais em casa,
casa tiveram mais problemas de dores nas costas, mais problemas posturais, acidentes domésticos. Mas agora com o relaxamento, né, da quarentena, o relaxamento, já está voltando o fluxo ao normal, como a gente vê nas ruas, etc. Cada vez está voltando mais o fluxo ao normal, né? A não ser à noite, que eu vejo que está bem restrito, mas durante o dia está voltando mais ao normal, e as patologias tendem a ser os problemas de saúde que as pessoas têm, tendem a ser os problemas mais comuns do dia a dia, ao passo que antes, durante a época da pandemia mais fechada, teriam mais problemas de dores nas costas, de torções, movimentação repetitiva, problemas do celular, né? A pessoa fica celular o dia inteiro, né? Assistindo streaming de filmes, etc., o dia inteiro nos celulares, então postura errada, o pescoço, trazendo muitas dores no pescoço, nos braços, devido a esse problema. Doutor Fábio, muitas pesquisas ainda em andamento, muitas questões aparecendo, sempre relacionadas a sequelas e problemas com a Covid-19. Na área ortopédica, já tem alguma pesquisa, alguma relação com isso, algum problema que o vírus causa com relação a isso que a gente tem comentado? A Covid na parte ortopédica, pouca coisa se viu, só nas crianças, né? Crianças pequenininhas que viram infecções no dedo, né? Caramba. Infecções no dedo que era semelhante a uma doença de vasculite, que surgiram que era ligada à ortopedia, ligada à plástica, ligada à pediatria, porém totalmente ortopédica, assim como tem outras áreas de pele, outras áreas de oftalmológicas, etc. Na área ortopédica, pouca coisa se viu na área ortopédica relacionada à Covid. Caramba, situação, né? Logo as criancinhas que durante muito tempo foram consideradas que não tinha problema, né? E apresentar sequelas relacionadas a isso. É realmente uma doença que ainda está muita pesquisa aí para acontecer. Doutor Fábio, e essa questão do home office aí que o pessoal tem aderido? Você citou aí a questão dos filmes, né, no celular, que é uma prática bem comum. Como é que tem funcionado a questão do trabalho em casa? Recentemente, eu vi um dado que a venda de cadeiras de escritório teve um aumento de 4.000%. Ou seja, o pessoal pelo menos tentou melhorar o ambiente em casa, mas eu imagino que as fábricas não deram conta de atender todo mundo. Muito problema relacionado a essa questão do trabalho home office? Sim, muito problema, porque de cara as pessoas começaram a improvisar a mesa da sala, a mesa da cozinha, ou o canto que eles tinham lá com uma mesa normal, com uma cadeira normal, e começar a trabalhar e trabalhando várias horas por dia. Isso se estendeu, né? Agora parece que 7, 8 meses, né? Já que tem de restrição. Então, com isso aí, a pessoa realmente, a postura totalmente incorreta, e começou a dar muitas dores no pescoço, né? Dores no pescoço, dores nas costas, né? O ideal é a pessoa ter uma postura correta no trabalho, tomar muito cuidado com o pescoço, com a cabeça. A nossa cabeça pesa 5 quilos. Quando a gente vai inclinando para frente, ela pode pesar quase até 30 quilos. Então, a pessoa que fica no celular, então fica numa postura errada no digitar, esse peso reflete aqui nas costas, né? E para a pessoa sustentar essa parte da cabeça para frente nas costas, ela joga o peso para trás. Isso reflete até na coluna lombar também. Então pode refletir, essa dor pode progredir para as costas inteiras, até na coluna baixa, devido a esse problema de uma má postura. Só colocar a cabeça para frente, que é uma cabeça que pesa só 5, 6 quilos, ela pode atingir até 30 quilos e pode refletir na coluna baixa. Então, a postura é muito importante. A pessoa ter uma cadeira, uma mesa ergonômica, né, que o teclado fica na altura dos olhos, né, que ela põe o braço bem colocado, que ela coloque o teclado na altura do cotovelo, a perna um pouquinho mais esticada, não tão dobrada. A cadeira deve acabar um pouco antes de acabar a perna, para não comprimir os vasos da perna. Não está muito brilhante tudo, né? Sempre luz indireta. Tem várias dicas que a pessoa pode ter uma ergonomia melhor no trabalho, né? Fazer um alongamento antes, a cada meia hora, 1 hora, dar uma levantadinha. Existem algumas cadeiras que a pessoa pode trabalhar de pé, né? Existem de pé é muito interessante. Se a pessoa tivesse uma mesa que ficasse de pé um tempo, depois trabalhasse sentado, a cada 1 hora ficaria uns 5, 10 minutinhos de pé, trabalhasse de pé, desse uma movimentada, tudo isso aí para não ficar uma posição viciosa, para não trazer problemas além do sedentarismo, além da perda muscular, também problemas de desvio de postura e dores de origem postural na pessoa. E isso é fundamental, porque várias empresas já anunciaram que vão manter esse estilo de trabalho, por conta da economia, né? Inclusive órgãos públicos também já anunciaram que vão instituir ou vão continuar, né, com o trabalho home office. Então, todas essas orientações que o Dr. Fábio deu são importantíssimas exatamente para essa questão aí que vai aparecer com mais força no dia a dia do brasileiro.
Doutor Fábio, já não é a primeira vez que o doutor cita a questão da dor em algum momento aí da sua resposta. Como esse sinal deve ser notado pela pessoa? Quanto tempo assim sentindo dor que já é um indício de que ela precisa procurar um especialista, que algo está errado, algum tipo de dor específica, né? A Marília disse do formigamento, aparecem muitas perguntas também de que sente calor ou sente frio na região. Qual é o sinal assim que a pessoa vai aparecer que é o momento de um especialista entrar aí nessa condução? Não, a dor é uma defesa nossa do organismo, que mostra que alguma coisa está errada. Se você estiver sentado, por exemplo, tiver uma carteira apertando, né? E começa a apertar seu corpo, apertar atrás do corpo, apertar a nádega, você começa a sentir uma dor. Só de você levantar já melhora. Então, na verdade, a dor é uma defesa, mostra que tem alguma coisa errada. Lá, se você pisar num prego, você percebe que está num prego, você tira o pé, você percebe, ele mostra que você está pisando num negócio. Então, a dor é um aviso. Agora, se aquela dor é uma dor que a pessoa não consegue continuar o dia a dia dela, se é uma dor que persiste mais do que 1, 2 dias, ou se é uma dor muito intensa, ou que ela não consegue movimentar aquele membro, ou que não consegue movimentar, daí realmente deve consultar um médico para ver direitinho qual é o problema que ela está tendo, para tratar direitinho esse problema, né? Com certeza, até pela limitação, né? A gente aqui, consultador, fala muito de qualidade de vida, e dor não tem nada a ver com isso, né? Com qualidade de vida, muito pelo contrário. Doutor Fábio, a gente falou no começo do programa da questão da atividade física e a Neide mandou uma pergunta e eu vou colocar agora para a gente não perder esse fio aí do exercício. Ela fala que ela tem artrose na coluna e joelho e gosta muito de correr. E ela pergunta se esse exercício de impacto vai prejudicar nas articulações e no problema que ela tem. A Neide fez uma pergunta muito interessante. Realmente, a atividade física é muito importante. Nós nascemos para movimentar. O sedentarismo surgiu com o tempo. O homem pré-histórico, por exemplo, saía para caçar, saía para pescar, tudo tinha que fazer andando. A gente começou através de carros, cadeiras, toda a estrutura, a gente começou a ficar sedentário e não precisa mais fazer nada. Mas, na verdade, a gente nasceu e a gente, fisiologicamente, nasceu para movimentar. No caso de uma artrose, se uma artrose é mais leve, se é uma artrose não muito forte, se é uma artrose muito avançada, realmente corrida, apesar do impacto que tem, com tênis próprio, tentar procurar um terreno que tenha menos impacto, como uma grama, uma terra, menos do que o asfalto, que ele tem um potencial de rigidez muito maior, né? Ou aquela areia dura da praia também é muito dura, né? Muito rígida, evitar procurar pisos com mais, ou então pistas próprias, né? Pisos que têm menos impacto. Agora, no caso de ter uma artrose muito mais avançada, muito mais forte, ela tem que pensar em outro tipo de atividade, né? Talvez a bicicleta, começar a pedalar, talvez exercício na água, depende do grau de artrose que ela tem e quanto de dor ela está tendo depois que ela tem atividade física. Aí, se tiver isso aí, ela tem que pensar talvez em mudar de atividade, né? Muito bom. Doutor Fábio, aproveita e explica para a gente o que são essas artroses. A artrose é um desgaste, a artrose e a artrite seriam um desgaste, a nossa junta, né? A osteoporose é quando o osso fica poroso, fica fraco, o meio do osso ou então nas vértebras. A artrose já é nas juntas, né? Nas articulações, a gente tem, todo mundo vê naquela superfície bem lisinha que a gente tem quando vê em carne de frango, assim, por exemplo, vê aquele ossinho bem lisinho, aquilo é a cartilagem, aquela cartilagem não forma mais. Se a pessoa tem uma fissura ali devido a um traumatismo no esporte, ou se tem uma inflamação como o reumatismo, que seria a artrite, que a pessoa se estranha, né? O próprio organismo começa a destruir aquela cartilagem, que seria tipos de artrite, tipos de reumatismo, começa a destruir e causa aquele problema que é a artrite. E a artrose, geralmente, ela é devido ao envelhecimento, assim como surge o cabelo branco nas pessoas, surge um cabelo branco dentro dos joelhos, né? Que seria a artrose, seria um desgaste, e começa a ter mais rigidez, começa a doer mais no frio, começa a doer principalmente quando a pessoa levanta. Depois, quando começa a movimentar, com a circulação melhora, daí a pessoa senta, daí toca uma campainha, a pessoa levanta e começa a ter dor. Então, na verdade, com a circulação melhora e tem uma evolução natural, depende do caso de pessoa para pessoa, né? Os tipos de cuidado com relação à artrose, doutor Fábio, principalmente que quem tem casos na família tem que ficar mais atento a isso? Tem essa questão? Sim, todo mundo vai ter artrose, né? Pessoas com 30 anos de idade, pouquíssimas pessoas têm artrose, né? 50 anos de idade, acho que 50 pessoas têm artrose. Por volta de 90 anos, 100% quase tem um tipo de artrose. Ela tem uma artrose mais precoce, pode surgir ou devido a esportes de alto impacto, atividades de alto impacto, então lesões que a pessoa teve durante
trauma que a pessoa teve durante a vida, ou então uma coisa genética que pode levar àquela artrose também mais rápido do que outros, ou tipos de atividade que a pessoa tem, montar muito a cavalo, então fazer alguma atividade que leva uma lesão mais no quadril ou não. Agora, existe sim uma parte genética para a pessoa ter problema de artrose, e o ideal é a pessoa descobrir e tratando. O importante realmente é movimentar-se, ter uma musculatura forte para que sustenta aquelas articulações e que melhora aquelas dores que a pessoa tem, né? Essas questões ortopédicas, Dr. Fábio, elas serão mais prevalentes com o passar dos anos, principalmente por conta do aumento da nossa expectativa de vida. Então, a população está envelhecendo cada vez mais, essas questões vão aparecer mais também? Sim, com certeza, cada vez mais a gente vê casos de bem mais artroses do que antes, porque as pessoas estão vivendo mais, obviamente varia se ela é mais evoluída que a outra, justo pela parte genética ou pela atividade que a pessoa fez durante a vida, o peso da pessoa também. Então, mas na verdade isso cada vez mais vai ter. Antigamente pouquíssima população chegava aos 100 anos, hoje em dia não é tão raro ver pessoas que passaram dos 100 anos, então realmente vai ter. Sem dúvida, nós estamos nessa batalha aí para chegar também ao 100zão. Dr. Fábio, nós vamos precisar fazer o nosso primeiro intervalo aqui no nosso bate-papo, nosso primeiro break, mas ainda tem muito mais conversa, ainda tem muito mais aprendizado aqui, contando sempre com a sua participação. Aproveita esse intervalo que é rápido, são 2 minutinhos, para você elaborar a sua pergunta e mandar para a gente, tá bom? Você pode fazer isso pelo telefone, código 11 3337 5886, ou se você preferir pelo meu perfil lá no Instagram, o @zeca_pereira. Fique à vontade para participar, tá certo? São 2 minutinhos, consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor, depois desse intervalo bem rapidinho aí, hoje falando sobre um tema muito bacana, que é a saúde dos ossos, músculos, articulações, um tema bem amplo aí, que dá bastante oportunidade para você colocar a sua dúvida aqui pra gente. Recebendo no nosso estúdio, com muita alegria, o ortopedista, Dr. Fábio Ravalha, ele que tem nos ajudado a aprender sobre o tema. Antes da gente atender a próxima telespectadora, Dr. Fábio, que já está na linha, só reforçar com você aqui, ó, nosso QR Code. Já aparece aqui no canto superior do seu televisor, é só aproximar o seu celular e você vai lá para o nosso canal do YouTube. Chegou lá, você se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim sempre que um vídeo novo for postado, você recebe um alerta, recebe uma mensagem. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, qualquer lugar que você estiver com um sinal de internet, você nos assiste e consegue ver e rever todas as nossas entrevistas, porque elas ficam lá armazenadas, tá bom? Só uma orientação rapidinha para você, as entrevistas demoram uns 2, 3 dias para ficarem disponíveis lá no YouTube, tá bom? Ela precisa passar por uma edição e aí ela sobe na plataforma. Por isso que é importante você ativar as notificações, porque daí quando o vídeo aparecer lá, você é informado e vai assistir, tá bom? Não se esqueça então de se inscrever e ativar as notificações. Quem vai falar com a gente agora é a Maria e ela fala lá de Macapá. Maria, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda, viu, ao nosso bate-papo. Consegue me escutar corretamente, Maria? Zeca, boa tarde. Zeca, eu não estou te ouvindo bem. Eu abaixei muito a televisão. Não estou te ouvindo bem. Tu está me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente, Maria. Pode fazer a sua pergunta, porque aqui no estúdio a gente te escuta. Por favor. Tá bom, Zeca. Boa tarde. Você é uma pessoa que eu admiro muito. A minha pergunta, Zeca, é o seguinte, que eu quero perguntar para o doutor, porque eu tenho artrose no joelho e tenho um braço com os tendão rompido. E estou com uma dor aqui no quadril. Então eu queria saber, doutor, do senhor, se hidroginástica é bom para mim. Boa. Se não for hidroginástica, o senhor puder me dizer, não, dona Maria, faça essa atividade tal, assim. Tá bom. Obrigado, viu, Maria, pela sua participação. Muito obrigado pelo seu carinho, fico muito feliz, viu? Primeiro, doutor Fábio, ela falou ali do quadrilho. Explica pra gente aí, por favor, o que é isso.
O quadril é essa articulação que a gente tem entre o fêmur, né, e a bacia. Seria a articulação coxo-femoral, também chamada de quadril. Aqui é essa articulação. Agora, existe esse daí, anatomicamente esse é o quadril, mas tem muita gente que fala que tem dor nos quadris como sendo na cintura atrás, na parte lombar. Tá. Tem muito paciente que fala, dói nas cadeiras, dói no quadril, dói aqui atrás também. Então, os dois pontos tem gente que fala, mas o certo, o correto anatomicamente, o quadril é aqui essa articulação entre o fêmur e a bacia que a gente dobra assim quando anda, né? Tá. A pergunta da Maria é muito interessante, né? Interessante falar a hidroginástica. Realmente, quando a pessoa tem artrose, quando tem dificuldade para fazer atividades de impacto devido à dor, a hidroginástica é muito boa, porque a pessoa, além de perder o impacto que ela tem com a água, ela fica meio que boiando, ela aumenta também o tônus muscular devido à resistência da água e ela consegue atingir posições, posturas que ela não atinge no dia a dia, de lado, de frente, de trás, de várias posições. Também é muito importante para ativar o senso de equilíbrio também para a pessoa. Então a hidroginástica para ela é muito boa, tem que ser com uma água mais alta, assim até o ombro, assim até mais ou menos aqui na altura dos mamilos, assim, para que boie tudo, para que fique toda essa parte do quadril da coluna dentro. No problema dos tendões também é bom para se exercitar na água. Vai ter exercícios mais baixos que ela inclina para exercitar também esse ombro que tem essa lesão dos tendões do ombro. Acho que a hidroginástica para ela é muito boa, realmente deve fazer mesmo. Muito bom. Obrigado, Maria, pela sua participação. A Regiane, lá de Aparecida de Goiânia, em Goiás, ligou para a gente e deixou a pergunta. Ela fala o seguinte, ela foi diagnosticada com Paget e ela gostaria de saber o que ela pode fazer para melhorar. Primeiro eu vou pedir para o doutor explicar para a gente o que é e depois responder a pergunta dela, doutor, por favor. A doença de Paget ou Paget é uma doença que geralmente afeta o fêmur perto do quadril, como eu falei, perto do quadril, e fica como se fosse uma osteoporose, ele perde aquela parte do colágeno, ele fica um osso mais rarefeito localizado na coluna, no quadril, geralmente no fêmur distal. Ela pode, no futuro pode levar a fraturas, né, Tá. O tratamento é igualzinho da osteoporose, mas tem que ficar de olho, muitas vezes precisa fazer realmente uma fixação daquele osso preventivamente para que evite uma fratura, né? A consolidação, ocorre a consolidação em tempo normal, mas ela tem que ficar de olho, ela tem que consultar um médico para acompanhar ela para tratar direitinho esse problema, né? Muito bom. Obrigado, viu, Eugênio, também pela sua pergunta, porque ele deu a oportunidade da gente colocar aqui outro tema no nosso bate-papo. Doutor Fábio, a gente falou da questão da pandemia, do trabalho em casa. Outro relato que tem sido muito frequente durante a pandemia são os casos relacionados à ansiedade, estresse, que o pessoal tem reclamado bastante. E aí a Tânia, lá do Recife, ela manda a seguinte pergunta. Ela fala que ela sente um incômodo do lado esquerdo do pescoço. E ela pergunta se essa tensão muscular pode ser devido ao estresse. O estresse, essas questões emocionais, podem causar dores articulares, musculares também? Sim, existe. Sim, uma pergunta muito interessante da Tânia. Grande parte dessas dores, a postura dela pode ficar torta, né? Uma cabeça o tempo todo torto olhando o celular, ou uma televisão para um lado, né? Ou um computador do outro, né? Mas também a parte emocional piora essa dor, pode ser uma das causas, né? Uma tensão, uma cefaleia tensional, uma dor no pescoço devido à tensão muscular, devido à ansiedade, devido que aumentou muito mais na quarentena, da pessoa ficar muito confinada, realmente pode ou aumentar, né? Ou ser a causa, que a gente chama de causa psicossomática. A causa desse problema pode ser uma causa psicossomática também. Isso é interessantíssimo mesmo, porque essas questões até um tempo atrás não eram muito bem relacionadas e administradas, né? Ainda tinha algum, não sei se um preconceito com relação a isso, mas não era muito falado, né? O pessoal tratava sempre como mimimi, isso é frescura, não é nada disso. E tem muito a ver, né, essa relação da mente com a saúde do corpo. Tem tudo a ver, tudo ligado, realmente tudo ligado. Uma dor crônica pode piorar, né, a parte emocional da pessoa, aquela parte emocional pode aumentar a sensibilidade da dor que a pessoa tem, e mesmo a pessoa muito tensa, então muito ansiosa, ou preocupada com a pandemia, o que está acontecendo, o que vai acontecer, todas as partes envolvidas nessa pandemia, pode trazer realmente uma ansiedade, uma depressão na pessoa, né? E aquilo pode refletir com dores, ou mesmo mudança de postura pode realmente ser causas psicossomáticas, né? Psicossomáticas da pessoa que
pode sim. Isso é um outro dado de alerta, afinal de contas, o Brasil, recentemente, 1 ou 2 anos atrás, foi considerado pela Organização Mundial da Saúde como o país mais ansioso do mundo. Isso antes desse mundo pandêmico, né? Imagina depois, né? Como é que isso vai ficar. Então, é mais um alerta para a gente poder cuidar bem da nossa saúde. Dr. Fábio, a Cássia, ela é lá de Natal, Rio Grande do Norte, e ela fala o seguinte: quem tem osteopenia e artrose pode fazer musculação? O Dr. Fábio já explicou o que é a artrose. Eu queria que o doutor explicasse o que é a osteopenia, que ela colocou aqui, e aí depois respondesse a pergunta se musculação é uma atividade boa nesse caso. O nosso osso, ele chega por volta de 30 anos de idade, o nosso cálcio dos ossos, ele atinge a sua plenitude. Depois de 30 anos, geralmente a gente começa a perder um pouco de osso, né? Geralmente a gente perde 1% a cada ano, né? E quando a gente tem uma perda de 30% é a osteoporose. Então, quando tem 30% a menos na mulher devido à menopausa, 10 anos antes ocorre a osteoporose. Um estágio antes da osteoporose, quando a gente tem um pouquinho de massa rarefeita, mas não chega a ser osteoporose, é a osteopenia. A osteopenia é um diagnóstico feito mais pela densitometria óssea. A densitometria óssea, ele faz uma análise por um raio-x de mínima radiação no quadril e na coluna, geralmente, tem do corpo inteiro, mas geralmente no quadril da coluna, e é comparada com uma população jovem normal. E a quantidade de perda que a pessoa tem em relação àquela população jovem normal, se for o que é chamado de desvio padrão, se for um pouquinho só, é osteopenia. Se for mais, é osteoporose. E no caso da pergunta dela, realmente, como falou aqui no começo do programa, que a hidroginástica para a osteoporose não era boa, o ideal seria atividades com carga, que contrai músculo, né, que atinge os ossos e articulações. Aquilo que foi falado no começo do programa, realmente fala que realmente é o que é o correto, que a musculação, exercício com impacto, o andar, o correr, dependendo da limitação da pessoa, da idade da pessoa, é realmente a melhor conduta, além do sol, além de aumento, dieta rica em vitamina D, rica em cálcio, é o tratamento para a osteoporose e ver, através da densitometria, se precisa tomar algum remedinho ou não, além dessas medidas, né? Doutor Fábio, você falou no bloco anterior que a questão do alongamento é um tanto polêmica ainda. Essa questão do sol também é polêmica, né? Porque os dermatologistas, escutando isso, eles já caem duro para trás aí, né? Falar que tem que tomar sol. Como é que funciona essa administração aí do sol aí, da vitamina D? E eu pergunto isso porque também por conta da pandemia, a questão do consumo, né, de suplementos de vitamina D também foi muito comentado e muita gente tomando e tudo mais. Como é que funciona essa administração aí? Na verdade, o sol, o dermatologista quer que tome sol num horário de manhã e no final da tarde. E para os ossos no meio do dia. Mas felizmente muito pouco. 15 minutinhos, né? O ideal com a área exposta da coxa, dos braços, né? Do pescoço, assim, um pouquinho de área exposta. Só 15 minutinhos já é o suficiente, 3, 4, 5 vezes por semana já é o suficiente para ativar a vitamina D, ajudar a absorção dos ossos. O ideal é sem protetor, sem nada, como muito pouco não vai afetar muito os ossos. A vitamina D, se a pessoa está mais trancada, se está mais no escuro, está mais sem sol, naturalmente a vitamina D vai abaixar. Então, aumentar a vitamina D pode ser benéfica. Eu acho que nesse caso, todo mundo começou a tomar vitamina D, desde que não seja em excesso, eu acho que não tem tanto problema, porque nós vivemos numa endemia de vitamina D baixa na população em geral, né? Sim, sem dúvida. Todo mundo trancado realmente foi um problema. A Normalinda, doutora, ela coloca aqui uma questão também interessante, que são as infiltrações nos joelhos. E ela pergunta até que momento elas são benéficas para o organismo para ajudar nesses problemas de locomoção. É uma pergunta também muito interessante, a da Normalina. Na verdade, as infiltrações, todo mundo vê a infiltração como sendo uma coisa ruim, uma coisa ruim. As infiltrações no passado, que faziam jogador de futebol, que diziam que prejudicavam os jogadores, etc., eram infiltrações mais com cortisona. Hoje em dia, as infiltrações são feitas com outros substitutos, né? Com ácido hialurônico, com viscosuplementação, com constituintes que a gente tem na própria cartilagem para lubrificar, para dar uma renovada naquele constituinte da articulação. Existem outros produtos aí, também utilizados também, ou da própria pessoa, ou também outros produtos também que podem ser utilizados nas articulações
para a melhora das dores, para a melhora da evolução da artrose, para dar uma melhorada, para dar uma renovada nos joelhos, né, e nas articulações. Então, essa infiltração que a maior parte das pessoas fazem hoje em dia são infiltrações de remédios não tão maléficos. O risco existe, que é um procedimento invasivo, né, como todo procedimento invasivo, até uma injeção simples tem riscos, né, no joelho tem riscos, são riscos pequenos, mas se a pessoa tem muita dor, os riscos suplementam, né, a necessidade da pessoa, daí eu acho que é indicado, e sempre ela perguntar para o médico dela do que ele está aplicando, qual é o medicamento que está sendo indicado para ela, e discutir com ele se vale a pena, se não vale, ele vai explicar os benefícios desse medicamento. Doutor, a gente falou dos dermatologistas no sol, e agora você citou o ácido hialurônico, que também é uma outra área deles aí. Utiliza também nessas questões de problemas no joelho, assim também? O ácido hialurônico a gente usa. O ácido hialurônico é constituinte das articulações, dos ossos, também da pele, né? Eles usam na pele para tratar, etc. A gente usa um ácido hialurônico em infiltração, infiltra ácido hialurônico de várias formas, de pesos moleculares diferentes, quer dizer, que duram mais no joelho, que ficam menos tempo no joelho, ligado a diuréticos ou não diuréticos. Tem vários tipos de ácido hialurônico que são infiltrados no joelho, que fazem o que é chamado de viscosuplementação, um suplemento daquela viscosidade, daquele gel, daquele líquido no joelho. Seria um suplemento que é colocado naquele joelho, naquela articulação, para dar uma renovada, para estimular a formar uma cartilagem melhor, para estimular a formar um líquido melhor, para dar uma lubrificada naquele joelho e dar uma melhorada nas dores. Que legal, que bacana. Mais uma aí para conta aí no nosso aprendizado. Doutor Fábio, a Letícia, ela fala sobre a escoliose e a lordose e que exercício físico seria indicado. Vou pedir para o doutor primeiro explicar o que são, né, tanto a escoliose quanto a lordose, e depois a gente comentar da atividade física. A escoliose é uma doença que existe uma deformidade. A nossa coluna, quando a gente olha de frente, ela é totalmente reta. Se existir um desvio, em curva, assim, para o lado, quando a gente olha de frente a pessoa, isso aí é chamado de escoliose. A cifose, quando a gente olha a pessoa de lado, a coluna é assim desse jeito, né? A coluna é assim desse jeito. Essa parte aqui que seria a corcunda, que seria a cifose, que é chamada, né? Quando a pessoa aumenta aquela cifose, a gente tem uma cifose natural, quando aumenta aquela curvatura para frente, que é chamada cifose, que seria o que é chamada corcunda. Todas as atividades físicas são boas, natação é muito boa para ela, Legal. Atividades artes marciais é boa, balé para as meninas é muito boa para esse tipo de problema, e musculação em geral também é boa, RPG, pilates, esses tipos de modalidade também de fisioterapia também são muito boas para o tratamento desse tipo de problema. Né? Muito bom, Letícia, está liberada, viu, para praticar atividade física e bastante exercício físico aí para você. Vamos atender mais uma ligação? A gente estava lá em Macapá e agora a gente vai lá para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e nós vamos falar com a Miralva. Miralva, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda, viu, ao nosso bate-papo. Consegue me ouvir bem? Consigo ouvir bem, eu abaixei a televisão bem baixinho. Isso, Miralva, deixa a TV bem baixinha, vamos conversar só pelo telefone, fica melhor, tá bom? Mas eu vou abaixar bem, peraí. Isso, pode abaixar bastante a televisão e aí você fala comigo só pelo telefone. Inclusive, pode ficar à vontade, pronto, pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta, por favor. Tá bom, então. Sabe o que é? Sim. Então eu vou fazer, olha doutor, boa tarde, Deus dê um dia abençoado para todos nós e para vocês também. Eu queria saber que eu tenho estopenia lombar, eu acho que eu falei certo, né doutor? Estopenia lombar. E aí eu estou tomando remédio faz muito tempo, eu estou com 67 anos, eu tomo desde os 52 anos. Aí a moça falou para mim que é perigoso eu tomar só esse remédio. Aí ela falou para mim no médico, a médica receitar outro remédio que dá problema no coração, é verdade? Miralda, é uma pergunta muito interessante sua. Boa tarde a você. Realmente a osteopenia está certo, né? Realmente está certo. Na verdade, existem alguns medicamentos para tratar a osteoporose. Existe a vitamina D, existe o cálcio, existe alguns remédios chamados alendronato que estimulam com que o cálcio entre dentro das células, né? Que o cálcio entre dentro das células. Existem outros remédios também, biológicos, para hormônio sintético também que são usados. No caso do alendronato, ele não deve ser usado mais do que 5 anos, porque ele pode ter um efeito ao contrário, de começar
ter uma rarefação dos ossos, pode dar problemas aqui na mandíbula, problemas da mandíbula. Então, eu acredito que o que devem ter falado para ela é isso aí. O ideal é conversar com o médico dela, saber direitinho o que é, mas muito provavelmente é isso aí, né? Ela disse que ela tem 67 anos, doutor Fábio, que desde os 52 ela já administra a medicação. Em casos assim, é normal administrar tanto tempo? Às vezes vai ficar uma questão até para tomar pelo resto da vida, dependendo do caso? No caso, se for o cálcio, a vitamina D na pessoa que tem osteoporose, geralmente é para a vida toda. O alendronato, antigamente usava-se para a vida toda, depois começou a perceber-se problemas, né? Então, hoje em dia, a gente não dá mais do que 5 anos seguidos, não dá mais do que 5 anos, tenta mudar para outra medicação se for necessário, para hormônio sintético se for necessário, para evitar complicações que pode estar na mandíbula, pode dar também de problemas de ossos também. Então, muito provavelmente é isso que foi falado para ela. Muito bom. Doutor Fábio, bom, uma série de perguntas chegando aqui, muita participação. Pessoal, vou tentar fazer todas aqui, vamos ver se eu consigo, mas muita gente mandando, pode continuar enviando aqui pra gente, por favor. A Carmen, ela fala que ela tem uma bursite no quadril e que ela está acima do peso e ela gostaria de saber se ela pode fazer uma caminhada. No caso dela, é indicado essa caminhada? Sim, é indicado. A bursite no quadril, do lado do quadril que a gente tem aqui é uma bolsa. Seria como se fosse airbags, né? Que existe para amortecer um pouco o impacto no deitar, etc. E quando aquilo tem muito impacto ali, ou de deitar, ou de alguma movimentação, aquilo inflama, né? Aquilo inflama. E geralmente dá dor mais quando apoia, o mesmo para andar. Mas isso não contraindica nada a pessoa fazer caminhada, a pessoa pode fazer atividade física, pode fazer tudo. Não tem nenhuma contraindicação no caso dela devido à bursite, não. E aí, doutor Fábio, eu quero emendar uma questão que ela levantou, que é a questão do peso. Alguns especialistas dizem que no Brasil 70% da população está dentro desse quadro, ou de obesidade ou com sobrepeso. Fala da interferência dessas questões do peso nas articulações e ossos, o quanto isso atrapalha. Na verdade, o peso realmente atrapalha, né? Se a gente pensar num joelho, por exemplo, quando a gente fica sentado para ficar de pé, mais ou menos 3 a 5 vezes o peso do corpo. Se a gente agachar, pode chegar a 5 vezes do peso do corpo para levantar. Então, se a pessoa aumentar 5 quilos, ela vai aumentar ali 15, 20 quilos no joelho, né? No dia a dia, no movimentar, no andar. Então, na verdade, o peso realmente influi. Quanto mais leve, uma pessoa que corre, uma pessoa que faz uma atividade física, percebe que fica bem mais fácil. Na verdade, o peso atinge na coluna também. Na coluna, o dorso começa a ficar um pouquinho mais para frente, a coluna fica um pouco mais para trás, muda um pouco o tipo de andada, o jeito dos pés um pouquinho mais para o lado, tudo para compensar aquele aumento de peso. Então, muda o centro de gravidade e também pode levar também probleminhas nas articulações da coluna também. Então, o peso realmente, infelizmente, ele prejudica também, né? Caramba, é mais um detalhe aí para a gente ficar atento. Vamos fazer mais um break aqui no nosso bate-papo. É o nosso último intervalo, mas a gente ainda tem mais um bloco. Ainda dá tempo ainda de fazer a sua pergunta, de tirar a sua dúvida, de receber a sua participação aqui no Consulta ao Doutor. Código 11 3337 5886, se você quiser fazer pelo telefone, ou lá pelo meu perfil no Instagram, @zeca_Pereira. Fique à vontade para participar, tá bom? O intervalo é rápido, Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo e estamos de volta para esse que infelizmente é nosso último bloco. E eu digo infelizmente porque é uma conversa muito agradável que nós estamos tendo nessa tarde, de muito aprendizado, falando sobre a saúde dos ossos, músculos, articulações, contando com a sua participação aí de casa, está sendo muito bacana, e com as explicações do ortopedista, Dr. Fábio Ravalha, ele que já está aqui, né, nos nossos estúdios, nos ajudando a entender sobre o tema, respondendo a sua dúvida também. Nós vamos retomar o nosso bate-papo, só reforçar com você, olha só, o QR Code já apareceu aqui no canto superior do seu televisor, aproximou o celular,
você vai lá para o nosso canal do YouTube. Chegando por lá, você já se inscreva no canal, ative as notificações. Lá você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas. Detalhe importante para você navegar bem por lá: tenha anotado o dia que o programa foi exibido, porque é por essa data que o vídeo fica salvo lá na plataforma. Aí você consegue lá no localizar, coloca a data que você está procurando e rapidamente você vai localizar esse conteúdo, tá bom? Aí você assiste, você compartilha, fique à vontade para navegar por lá, tá bom? Só não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Dr. Fábio, a Lilian, ela mandou uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente comentar. A gente falou um pouquinho no começo, mas ela falou que ela quer fazer uma pergunta sobre a coluna lombar e ela fala que durante a musculação ela sentia muitas dores, inclusive por conta de alguns exercícios que eram passados ali para ela. E aí eu pergunto, Dr. Fábio, quando na atividade principalmente da musculação, qual o principal cuidado, com carga ou com postura? Porque normalmente, né, a gente já falou aqui dos atletas de final de semana, o pessoal vai para academia e gosta de se empolgar um pouquinho no peso, né, gosta de levantar peso, mas às vezes sem a técnica devida, né? Qual o cuidado que a pessoa tem que ter nesse momento aí, tanto com a postura quanto com a carga? Na verdade, para a parte da coluna, na atividade física, o ideal é evitar exercícios que você tem aquela postura que você vai forçar a coluna, que ela não esteja deitada, que não esteja apoiada. E nesse exercício, se for feito com pouca carga. Exercício que está com a coluna apoiada, daí pode fazer normalmente. Evitar exercício de inclinação, de rotação, de inclinação. Evitar esses exercícios se a pessoa tem problema nas costas, daí procurar fazer outros tipos de exercícios, né? Outros tipos de exercícios abdominais indiretos, outros tipos de exercícios no solo ou numa bola, fazer outros tipos de exercício para essa parte central do corpo. E o resto, se a pessoa estiver apoiada, não tem problema nenhum. Muito bom. A Cida, ela diz que ela fez 5 cirurgias na coluna, tem alguns implantes, né, enxerto de osso na cervical também. E ela fala que hoje, por conta da pandemia, ela precisou zerar as atividades físicas, ela não retomou as atividades físicas e ela sente muitas dores nessa região. Ela pergunta se isso é normal e se é por conta da ausência da atividade física. É difícil falar a causa, mas realmente a ausência de atividade física pode levar a uma atrofia, toda aquela musculatura do centro do corpo, que seria do abdômen baixo, alto, da parte de trás, da pelvis, que é chamada a musculatura do core. Se teve uma atrofia daquela musculatura, aquilo que sustenta, se a gente percebe, a gente tem o osso do crânio, o osso do tórax, a bacia, as pernas, e esse meio aqui não tem osso nenhum que sustenta, é o músculo. Se atrofiar aquele músculo, sobrecarrega os ossos, aquela coluna que já foi operada 5 vezes e pode causar dor. Realmente pode ser, mas o ideal é consultar o colega lá que atende ela. Sim, com certeza. É claro que a gente também gosta de lembrar que por conta da pandemia e do tamanho continental do nosso país, cada município ainda vive uma realidade, tá certo? Então, o Dr. Fábio falou aqui da nossa realidade aqui em São Paulo, né, das coisas já voltando mais à sua normalidade. De repente pode ir no seu caso aí na sua cidade, mas você verifica direitinho aí como estão os atendimentos e como isso funciona aí no seu município, tá bom? Dr. Fábio, algumas perguntas chegaram sobre essa questão e eu vou juntar todas aqui para a gente esclarecer a dúvida dos nossos telespectadores, falando sobre cansaço, principalmente nas pernas, reclamando bastante, inchaço, formigamentos, às vezes calores e tudo mais. E sempre perguntando, isso pode ser um problema na coluna, é problema na coluna, tem a ver com a coluna. Quando a gente fala desse cansaço, essas dores nas pernas, problema na coluna é uma das possibilidades, pelo menos? Sim, o cansaço pode ser várias causas, né? Pode ser vascular, né? Arterial, funcionando mal, varizes também. O inchaço pode ser problemas clínicos como problemas de coração, que pode dar um inchaço. O cansaço pode ser do problema do coração, pode ser da coluna também, comprimindo todos aqueles nervos que tem nas costas atrás e dá uma dor nas costas, uma dor atrás, que pode dar cansaço também. Outros problemas também, neuropatias, problemas de diabetes, problemas de outras doenças também pode dar cansaço. Então, ou efeitos colaterais de medicamentos, né? Alguns medicamentos também pode dar um certo
cansaço, dores musculares, dores nas pernas. Então tem que ser avaliado, mas a coluna pode realmente dar, pode ser um dos problemas que possa estar causando isso aí mesmo. Com certeza, todas essas questões aí é multifatorial, né? Às vezes a gente precisa ficar atento também. A Tereza, ela fala o seguinte: a mãe diabética e sente muitas dores nos ossos das pernas. Tem alguma relação a diabetes com dor no osso, doutor? A diabetes pode dar o que chama neuropatia, dores, formigamentos, dores nas pernas, dores no corpo. Ela pode dar um tipo de dor mais específica, principalmente formigamento, perda de sensibilidade, uma sensação esquisita assim nas pernas pode dar. Uma dor assim muscular, daí não parece ser tanto da diabetes, o ideal realmente ela dá uma investigada nisso aí mesmo. Muito bom. O Manuel, ele manda uma pergunta aqui, que ele fala que ele tem gota e pergunta de qual exercício seria mais indicado para essa questão. Explica pra gente primeiro, doutor, o que é, né, a gota, e depois aí a gente responde a pergunta do Manuel. A gota é um aumento de ácido úrico no sangue, devido a um probleminha que a pessoa tem para digerir esse ácido úrico, então ele fica aumentado e ela pode entrar aqueles cristais na junta e pode causar dor. Geralmente vem por crises de dor, a pessoa tem uma dor, dura um pouquinho, depois desaparece aquela dor, fica vermelho, fica rígido, é uma dor bem importante, bem forte, que pode dar principalmente no dedão do pé, pode dar nas articulações, mas principalmente no dedão do pé. O ideal é fazer um tratamento com medicação, uma dieta que evite carnes jovens, que evite frutos do mar, uma dieta que evite alguns alimentos e também atividade física ele pode fazer, principalmente se não tiver uma crise, se não tiver em crise, ele pode realmente fazer a atividade física normalmente. Muito bom. Já que você falou da alimentação, doutora Ione, ela diz aqui, né, que ela faz pilates, tem 65 anos, tem artrose no joelho, e ela pergunta sobre os leites e derivados. É indicado o consumo? Não é indicado? Como funciona essa questão dos leites derivados, né, para a questão dos ossos principalmente? A osteoporose é que eu falei, a gente perde cálcio, então a gente tem que ter uma dieta rica em cálcio e vitamina D. O leite e derivados são os alimentos mais ricos em cálcio, mais ricos em vitamina D. Então o consumo é importante se fazer. Se a pessoa tem intolerância, se não tem, se tiver intolerância, daí procurar outros tipos de alimentos sem lactose, leite sem lactose, alguns outros tipos de medicamento que tem o leite, que tem os derivados, de uma outra maneira que evite o problema que ela tem também. Muito bom. A gente comentou isso, inclusive, no primeiro bloco, o Dr. Fábio, se já existe, né, alguma pesquisa da Covid-19 com problemas ortopédicos, né? E a Maria, lá do Rio de Janeiro, ela manda aqui na participação dela que depois que ela teve a Covid-19, ela começou a sentir muitas dores nas mãos. E ela acorda com os dedos duros, né? E aí ela pergunta, eu não sei se é consequência da Covid ou se é osteoporose. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Retomar, na verdade, esse assunto que a gente já comentou no primeiro bloco. Especificamente, problemas ortopédicos da Covid não tem, mas doenças, aspectos gerais, né? De mal-estar, de fraqueza, de rigidez. Realmente, a Covid, como uma doença meio recente, que aparece de vários tipos de forma, né? Não existe uma forma específica, vários tipos de forma apareceu a Covid. Já vi relatos de pessoas que realmente sentem uma fraqueza, mas isso vai melhorando aos poucos e vai melhorando a condição da pessoa. Mas pode realmente ter vários tipos de expressão que a pessoa pode ter. Muito bom. Dr. Fábio, a Rosana, ela manda aqui uma questão interessante, que ela fala que ela operou 3 vezes o cotovelo esquerdo por conta de um acidente. E aí ela pergunta se tem risco de novas fraturas nesse local que já foi operado. E ela pergunta isso porque ela fala que ela sempre fez muita atividade física, muitos exercícios, muito esporte, e ela quer retomar essas atividades. Tem perigo de novas fraturas em locais que já foram fraturados? É difícil falar, né? O problema da Rosane, saber que fratura foi, que tipo de cirurgia que ela fez. Se teve uma infecção ou não, se teve enfraquecimento local ou não. Mas, em geral, quando a pessoa tem uma fratura, depois ela consolida, ela fica forte, ela fica com o mesmo risco de fratura do que se não tivesse tido a fratura antes, né? Ou, às vezes, naquele calo ainda fica mais forte o osso. Agora, no caso dela, precisa realmente saber direitinho o caso dela para poder responder corretamente. Muito bom, Rosana. Obrigado, viu? Procurem um especialista antes dessa retomada aí
de exercícios físicos. A Rosa Maria, ela fala o seguinte, que ela sente fortes dores por conta de um vazamento na L5. E ela pergunta se esse caso é só cirúrgico ou se tem outro tipo de procedimento, doutor. A pergunta da Rosa é também muito interessante. Um vazamento pode ser uma hérnia de disco, né? Pode estar comprimindo o nervo. Geralmente os problemas de coluna é 1% que é cirúrgico. Cada 100, 1 é cirúrgico. Caramba. No caso de uma hérnia, assim, se não tiver um comprometimento grande do nervo, se não tiver fraqueza, se não tiver uma dormência forte, ela pode tratar clinicamente e observar como é que é a evolução dela. Muitas vezes, depois de algum tempinho, muitas vezes isso aí some e essa dor melhora. O ideal é realmente acompanhar, consultar um colega lá para dar uma olhadinha. Muito bom. A Luciana, de Rio Claro, interior de São Paulo, ela fala aqui que passou pelo ortopedista e ela foi diagnosticada bico de papagaio, escoliose, hérnia de disco, uma série de questões aqui, e que ela sente muitas dores, mas que a medicação ela tem um efeito curto. Ela toma, passa, mas logo voltam essas dores. E ela pergunta se isso é normal, se o tratamento é assim mesmo. Toma os remédios, as dores abaixam, as dores voltam. Como é que funciona essa questão, doutor? Na verdade, geralmente quando a gente trata assim, a pessoa que tem uma dor grande, como ela tem, né, que já teve, que está com essa dor que ela tem, a gente dá um remédio de base, assim, um remédio, e dá um outro remédio, tipo de resgate, que a pessoa pode tomar se é necessário, né, para melhorar aquela dor dela. Então, um outro remédio, um analgésico mais possante, que a pessoa pode tomar a cada 6 horas, a cada 8 horas, a cada 4 horas, dependendo de como é a dor dela, conversando, vendo direitinho como é a dor dela, para que dê um conforto maior, que dê uma qualidade de vida melhor, além de investigar o problema que ela tem e ver se existe alguma outra maneira, né? Alguma outra terapia que possa ajudar. É importante essa investigação, doutor Fábio. Inclusive, é uma reclamação geral, principalmente relacionada a essas questões das dores na coluna de maneira mais específica, desse problema do diagnóstico. Às vezes a pessoa passa aí por uma grande peregrinação, vai em um especialista, vai em outro, e é difícil ter esse diagnóstico fechado, assim. Realmente existe essa dificuldade, realmente? Tem casos que sim, tem casos que o diagnóstico hoje em dia menos, né, com a ressonância, com os exames mais avançados, mas tem alguns casos que realmente tem causas de problemas nas costas que não são vistas no começo, que depois é percebido depois o tipo de problema que a pessoa tem realmente. E aí a pessoa acaba realmente sofrendo porque às vezes trata uma coisa que não é aquilo, as dores permanecem, a reclamação fica muito nessa questão aí desse tratamento que não é o ideal, né? E aí realmente se não está tratando a causa, vai dar problema, né? Por isso é importante realmente consultar assim, um colega, consultar um ortopedista, consultar um médico dela, para que ele examine, veja se é necessário fazer os exames e através dos exames, através de todo o atendimento, chegar a um diagnóstico e um tratamento corretamente. Muito bom. Doutor Fábio, infelizmente nosso tempo passa mais rápido do que a gente imagina, né? E estamos chegando ao final aqui dessa edição do Consulta ao Doutor. Mas antes eu quero te agradecer bastante, novamente, por aceitar o nosso convite, estar aqui, trazer todo o seu conhecimento e responder aí essa bateria de perguntas aí, porque hoje teve muita participação de tudo quanto é tipo aí relacionado às questões ortopédicas. Poxa, muito obrigado. Muito feliz sempre com a sua participação, doutor. Eu que agradeço, Eliezer. Muito obrigado aí pelo convite. Parabéns pelo programa. E muito obrigado à Rede TV e parabéns pelo programa também. Muito bom, muito obrigado novamente. E se ficou aí pelo caminho alguma dúvida, que com certeza ficou, né? Tem muito assunto para a gente tratar. Eu vou passar agora para você os contatos do Dr. Fábio, para você tomar nota direitinho, conhecer o trabalho dele e também poder procurá-lo para tirar essas dúvidas que ficaram, tá bom? Você pode fazer pelo telefone, eles vão aparecer aí na sua tela, ambos código 11, porque são aqui de São Paulo, o 3289-8000. 3289-8000 está aí na sua tela. Ou então, vai pelo WhatsApp, o 999939701. 999939701, ambos código 11, porque são aqui de São Paulo, tá certo? Se você achar mais fácil, você pode ir pelo site que já aparece aí na sua tela, ortopediaesaude.org.br, ortopediaesaude.org.br.
É lá que você vai localizar o Dr. Fábio, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua participação. Você não sabe como eu fico satisfeito em receber e depois responder cada uma das mensagens que vocês me enviam, tá certo? Muito obrigado, um forte abraço. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Consulta ao Doutor ao vivo às 3h35 da tarde. Até lá!